eu sou a professora Lucimar e neste vídeo irei apresentar um plano de atendimento educacional especializado referente ao estudo de caso 2, área da surdez. O ponto de partida para a elaboração deste plano foi a análise das características do estudante e os aspectos relacionados à sua aprendizagem. Trata-se então de um estudante surdo de 15 anos de idade, que está matriculado no 8º ano do ensino fundamental, faz uso da língua de sinais, evidenciando-se aí uma defasagem idade séria. Quanto aos aspectos relacionados à aprendizagem, foi percebido que o aluno demonstra interesse pelas disciplinas de ciências exatas, sendo que na matemática ele apresenta algumas dificuldades, demonstrando que habilidades cognitivas relacionadas à abstração precisam ainda serem trabalhadas. Considerando a área de ciências humanas e linguagens, o estudante consegue memorizar palavras do seu cotidiano, elabora frases simples. Porém, se considerarmos a sua idade e série, vamos perceber que seu vocabulário ainda é restrito, fato bastante característico para estudantes surdos da sua idade. Quanto aos aspectos sociais e psicoafetivos, o estudante é comunicativo, amigável, mantém bom relacionamento com os familiares, é criativo para se expressar por meio da língua de sinais e demonstra compromisso com as atividades escolares. Contudo, se analisarmos os comportamentos adequados para a sua faixa etária, percebemos que é necessário desenvolver habilidades comportamentais, já que ele demonstra falta de limites e comportamento controlador. Ao analisarmos as situações de aprendizagem e os conhecimentos prévios necessários para essa etapa de ensino, percebemos que ele já deveria dominar a leitura, a escrita, resolução de problemas, cálculo mental, de modo que a sua aprendizagem estivesse em uma constante evolução e produtividade. Portanto, sugerimos que o estudante frequente a sala de recursos da área da surdez em 3 dias semanais. Para a organização desse atendimento, foi elaborado um cronograma, sendo previstos atendimentos coletivos às segundas e quartas-feiras, onde o aluno terá a oportunidade de estudar junto com outros colegas que se encontram no mesmo nível cognitivo. Esses atendimentos terão duração de 2 horas cada, e atendimento às quartas-feiras, também de 2 horas, onde o aluno será atendido individualmente, totalizando 6 horas de atendimento semanal. É importante destacar que esta é uma proposta para ser desenvolvida no primeiro trimestre do ano letivo. O trabalho colaborativo junto aos professores do ensino regular e intérprete de língua de sinais que acompanham o aluno no turno de matrícula do ensino regular será realizado durante a hora atividade e mediado pela equipe pedagógica. O intuito desse trabalho colaborativo é o de desenvolver ações que possibilitem ao estudante o acesso ao currículo. Neste trabalho, será orientado aos professores que privilegiem estratégias visuais na abordagem dos conteúdos, como também utilizem critérios de avaliação diferenciados para a língua portuguesa, reconhecendo que a Libras é a língua natural do estudante, a língua de instrução, e a língua portuguesa será ensinada como segunda língua na modalidade escrita. As adaptações sugeridas neste trabalho irão priorizar a valorização das potencialidades do estudante e suas possibilidades de aprendizagem, dando destaque à sua capacidade intelectual e não às suas inabilidades, levando os professores a refletirem e perceberem que o fato do estudante surdo não saber ler e escrever com fluência na língua portuguesa, isso não constitui um impeditivo para que o aluno se aproprie dos conteúdos veiculados na sala de aula por meio da língua de sinais. Também será acordado com os professores que as adaptações curriculares serão realizadas utilizando como ferramenta a taxonomia de Bloom revisada, tendo como foco, neste momento do trimestre, as atividades que levem o aluno a lembrar e a entender, desenvolvendo sua capacidade de compreensão, para que a partir da aquisição dessas habilidades, o aluno tenha condições de, no futuro, aplicar os conhecimentos assimilados. Tomando como referência o acesso ao currículo e de acordo com as conversas realizadas no trabalho colaborativo, foram priorizados alguns objetivos para aprendizado da matemática e da língua portuguesa. No aprendizado da língua portuguesa, quanto à leitura, identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, em reportagens, fotoreportagens, o fato ou a temática abordada. Quanto à produção de textos, analisar textos de opinião de forma a posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. No aprendizado da matemática, construir utilizando
utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares. Partindo desses objetivos apresentados no currículo e analisando o percurso de aprendizagem, assim como os conhecimentos prévios necessários, propomos os seguintes objetivos específicos. No aprendizado da língua portuguesa como segunda língua, relacionar diferentes tipos de textos à temática abordada. Selecionar textos pertencentes à cultura digital, criando uma conexão entre o conteúdo apresentado e a sua aplicabilidade no cotidiano. Resumir e expor em libras as características principais do texto estudado. Exemplificar, por meio de desenhos e mapas mentais, a ideia central do texto. No ensino da língua portuguesa como segunda língua, estimular a aquisição do vocabulário lexical e semântico, tanto na língua de sinais como na língua portuguesa, destacar palavras conhecidas em textos, conversando sobre significados diversos e suas aplicações em frases, estimular a linguagem expressiva e receptiva por meio da língua de sinais e da língua portuguesa escrita. Na matemática, reconhecer e relacionar os ângulos de figuras geométricas, utilizando imagens e exemplos concretos. Relacionar polígonos regulares a objetos concretos. Exemplificar, por meio de softwares interativos, figuras geométricas a partir de suas propriedades. Imaginar situações diferentes diante do mesmo fato, como forma de exercitar a habilidade de abstração. A partir desses objetivos, o trabalho pedagógico a ser desenvolvido irá complementar a escolarização do estudante surdo, utilizando metodologias e estratégias visuais diferenciadas por meio da prática de letramento bilíngue, onde os conteúdos curriculares serão abordados e contextualizados por meio da língua de sinais, e a língua portuguesa será ensinada como segunda língua da sua modalidade escrita. Nas atividades relacionadas à língua portuguesa, as estratégias terão como foco a compreensão de conceitos e a identificação de sentidos, de modo que o estudante não busque apenas encontrar palavras soltas no texto, relacionando a um sinal da língua de sinais, mas tenha a habilidade de buscar no campo da memória a sua significação, interagindo com o texto lido, contextualizando e buscando desse modo a real compreensão. Nessa perspectiva, serão desenvolvidas atividades que envolvam a memorização associadas às atividades de compreensão. No desenvolvimento dessas atividades, para dar suporte à identificação de palavras e atribuição de significados, bem como favorecer a escrita, serão escolhidos textos o mais próximo possível da realidade do aluno, associando esses textos a imagens e vídeos significativos, no intuito de contribuir para a compreensão. E, na sequência, propor ao estudante que registre suas concepções por meio de desenhos e mapas mentais. Nesse caso, o aluno poderá utilizar metodologias ativas, como o Canva. Nessa atividade, o estudante irá expor a ideia central do texto, e para isso é necessário auxiliá-lo a organizar o seu pensamento para expor suas ideias. Uma estratégia para esta ação seria pedir que primeiro ele sinalizasse e na sequência fizesse o registro na língua portuguesa escrita. Nas atividades relacionadas à matemática, desenvolver desafios com diferentes graus de dificuldade, de modo a estimular o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, o cálculo mental, contribuindo para o alcance dos objetivos dessa disciplina. Também realizar com o estudante dobraduras do tipo origamis, mostrar figuras geométricas impressas, associando-as a objetos concretos, utilizar o geoplano para explorar figuras e formas geométricas planas, utilizar canudinhos para a construção de polígonos, utilizar softwares de geometria dinâmica como GeoGebra, Régua e Compasso, Cab 3D. E considerando que a aquisição do pensamento abstrato está em fase de consolidação, quanto às dificuldades relacionadas a esta habilidade, realizar atividades de conhecimento prévio que leve o estudante a pensar em termos de possibilidades e não somente em realidades concretas, como lembrar do passado, imaginar o futuro, levantamento de hipóteses. E, por fim, quanto às características comportamentais demonstradas pelo estudante, desenvolver atividades em grupos que envolvam jogos de regras e limites, que levem o estudante a refletir sobre os seus comportamentos adequados para a sua faixa etária, de modo a desenvolver tomada de decisão assertiva frente a diversas situações do seu cotidiano. Também
mostrar ao aluno jogos teatrais, encenações, comportamentos adequados e inadequados, para que ele perceba o que se espera dele frente a diversas situações. Ao final do trimestre, tendo como referência os objetivos traçados e as estratégias de ensino realizadas, todo esse trabalho será reavaliado, de modo a perceber quais resultados foram obtidos, e então esses resultados serão compartilhados com os responsáveis pelo aluno e com os professores do turno. Obrigada pela atenção de todos vocês.